Olá, poderosos! Aqui é o professor Renato Martins e a gente vai de mais um vídeo de geografia. Hoje a gente vai abordar a perspectiva econômica e política dos países emergentes, né? Vamos dar um destaque principalmente aí aos BRICS, né? Esses países aí que foram tidos como promessa e hoje, dependendo aí de qual país a gente faz essa análise, né? Existe aí fatores que acabaram restringindo aí muitas das promessas que esses países representavam, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse contexto, dos países emergentes no cenário mundial. Basicamente, né, a ideia de divisão dos países no mundo segue diferentes lógicas dependendo da época, né, que a gente está. Então, na época da Guerra Fria, os países eram divididos entre primeiro, segundo e terceiro mundo, né, que eram ali os países capitalistas desenvolvidos, os socialistas e os países subdesenvolvidos. Aí, com o fim da Guerra Fria, esse modelo de divisão ali perdeu o sentido, né? E hoje a gente utiliza muito essa perspectiva da divisão dos países entre os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, que seriam os emergentes, e os subdesenvolvidos, né? Ou aquela famosa também divisão entre os países do norte e os países do sul. Então, assim, a expressão de países emergentes faz referência aos países em desenvolvimento. É isso que é importante você lembrar. Os países considerados como emergentes são aqueles que apresentam grande potencial, né? Não somente um surto de crescimento, mas que apresenta aí uma capacidade de manutenção desse crescimento e que buscam, consequentemente, né, com essa manutenção, reordenar os aspectos como mercado internacional, política internacional, né, a representatividade na geopolítica, além de apresentar as taxas de crescimento econômico aí que é indispensável para você classificar um país como um país emergente. É muito difícil também de você especificar exatamente um linear para dividir quem não é, quem não é, né? Então, é muito um contexto internacional que envolve isso, né? A representatividade desses países no cenário internacional, isso influencia muito, não é somente esse aspecto econômico. Então, são os países que estão no decorrer do processo de globalização, portanto, sua economia está em evolução. Aí aqui nós temos, né, no mapa, os países aí, no contexto geral, né, os países emergentes. A gente possui, assim, algumas especificidades, como, por exemplo, a Rússia, né, que já foi uma potência, aí teve todos os problemas em relação à Guerra Fria, teve aí uma retração, aí volta a crescer depois da Guerra Fria. Então, alguns países aí você tem algumas características específicas, né? Mas de forma geral, esses aí são os países realmente aí que compõem esse grupo de países emergentes, né? E os países emergentes são aqueles cuja economia partiu de um estágio de estagnação, subdesenvolvimento. Então, no caso ali da Rússia, né, a bandeira aqui da Rússia, ele partiu daquele estágio de estagnação, diferente aí do Brasil e Índia, por exemplo, que eram subdesenvolvidos. Ainda temos muitas características de países subdesenvolvidos, mas estamos aí partindo para um desenvolvimento econômico, né? Ou não também, né? Algumas incertezas aí no cenário internacional que faz a gente, às vezes, questionar essa capacidade. Mas vamos lá. Os países emergentes, né, ou em desenvolvimento, são classificados também a partir do seu IDH. Então, lembrando lá que o IDH ele é uma análise que a ONU faz, né? O PNUD, que é uma secretaria da ONU, realiza, e ele levanta três informações básicas, que é a parte da escolaridade, né? Índice de analfabetismo, anos de permanência na escola, então isso daí é muito relevante para o IDH. O índice de saúde, que é medido pela expectativa de vida, e o RNB per capita, né? Então a renda nacional bruta dividida aí pelo número de habitantes. Então, esses três componentes fecham aí a ideia do IDH. O IDH ele pode classificar, né, os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. Aí ele pode ser separado em desenvolvimento muito alto, em desenvolvimento alto, em desenvolvimento baixo
Aliás, muito alto, alto, médio e baixo. Os países desenvolvidos são classificados como o IDH muito alto. Os países emergentes, eles estão ali entre o médio e o alto. Os países subdesenvolvidos vão estar ali entre o baixo e o médio, né? Então, esses países que se encontram aí no médio, entre os subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, né? Que você tem essa perspectiva em relação ao contexto da geopolítica internacional de cada um deles, né? Então, por isso que não é somente em relação a essa perspectiva econômica. Aí os números apontados por essas estatísticas contam ao destacar o nível em que cada país se encontra. É claro que existem outras formas, né, de você classificar o desenvolvimento de um país, não só o IDH, mas o IDH é uma das principais ferramentas. E dentro desse contexto, né, quais são as principais características então de um país emergente? Então, primeiramente, padrão de vida da grande parte da população entre os níveis baixo e médio, né, como eu falei, né, a questão ali do IDH entre médio e alto, só que daí quando a gente pega no contexto geral, né, a massa da população, porque, por exemplo, o Brasil ele tem muitas discrepâncias no sentido do desenvolvimento da população, né? O IDH ali que se apresenta no índice alto, mas quando a gente analisa, por exemplo, a parte da distribuição de renda, né? O Brasil é um dos países que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo, assim também como é nos outros países emergentes. Então, um dos grandes problemas dos países emergentes é exatamente a distribuição de renda, é um grande desafio. Então, os países eles enriquecem, eles crescem economicamente, mas o que é mais difícil para esse país? Fazer com que ocorra realmente uma distribuição da renda e um desenvolvimento econômico, não somente um crescimento econômico. Aí outra situação no IDH que a gente já falou, a renda per capita, que fica aí também estabelecida como às vezes aparece rendas elevadas, porém a renda ela não é bem distribuída, né, no tocante aí a esse desenvolvimento dos países. Então a gente tem que se atentar a essas características, principalmente aí em relação aos países emergentes, né? Então, país emergente, então os países emergentes eles possuem uma série de unidades aí que a gente deve analisar, que são exatamente muitos detalhes. Então, não é somente essa ideia do crescimento econômico que vai fazer com que um país seja colocado como um país emergente, né? Outro elemento aí, né, a questão do setor industrial. São processos de desenvolvimento industrial também muito prematuro nesses países, né? Com exceção, a China é uma exceção em relação ao seu setor industrial, mas se você pegar no contexto geral, como o Brasil, a África do Sul, são processos de industrialização pouco consistentes ainda. E muito em relação também à falta de infraestrutura. Então, a falta de infraestrutura acaba prejudicando também o desenvolvimento industrial, né? A atração de capital externo. Então, aqui vem um detalhe. O capital externo, ele é investido, né? O capital estrangeiro, ele é investido nesses países justamente porque esses países apresentaram, nas últimas décadas, uma relativa estabilidade política e monetária. Então, isso também atrai muito essa perspectiva de investimentos externos. Outra situação também é que esses países acabam favorecendo esses investimentos externos em relação a taxas de juros, a garantias dos governos em relação a esses investimentos, inclusive os próprios países, como vamos pegar o exemplo do Brasil novamente, né? O BNDES, que é o Banco do Desenvolvimento Nacional, né? Banco Nacional de Desenvolvimento, acaba muitas vezes financiando a entrada desses capitais, desses investimentos, por meio de empréstimos subsidiados. Então, você tem aí toda uma conjuntura que favorece também a entrada de investimentos estrangeiros, investimentos internacionais, por parte de multinacionais dentro desses países. Aí, no caso, né, a gente continua. Aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais, né, que é uma consequência dos investimentos estrangeiros. Crescimento positivo na geração de empregos. Aqui é interessante, por quê? Quando você aumenta a geração de empregos, você consequentemente aumenta o consumo, mais pessoas consumindo, aumenta a demanda por produtos,
Aumentando a demanda de produtos, aumenta a produção. Então, vai girar a roda da economia. Por isso que é importante você consolidar o quê? Num país que está em processo de desenvolvimento? Um parque industrial. Porque se aumenta apenas a ideia do consumo, o que vai acontecer? Você gera um aumento de consumo, só que se esse consumo for alimentado por importações, a estrutura da economia interna desse país ela não vai crescer, ela não vai ter uma promoção de desenvolvimento. Por quê? A mão de obra ela tem que ser usada de forma sistemática, né? A cadeia produtiva tem que ser desenvolvida nesses países. Aí taxas elevadas de formação de capital, então foram países que enriqueceram muito, né? Cresceram muito o seu PIB. Aí mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população, que, consequentemente, se você aumenta a geração de empregos, tem mais gente trabalhando, mais gente recebendo, consumindo, tendo a possibilidade de consumir, né? Porque quando você analisa dentro de um país subdesenvolvido, de um país que está iniciando o processo de desenvolvimento, quem mais tem capacidade de consumo é a população pobre, que é a que precisa de praticamente tudo. Então, quando você injeta dinheiro de alguma forma nessa classe social, essa classe social imediatamente ela começa a consumir e a economia como um todo vai melhorar e substancialmente melhora a condição social dessas pessoas, que passam a ter acesso a elementos mais básicos, né, como por exemplo a geladeira, que tem muitas pessoas que não têm acesso a isso por falta de renda. A existência de processo de êxodo rural, então a urbanização vai aumentar o consumo, consequentemente gira toda aquela roda da economia que a gente já falou, né? A importância dos países emergentes cresceu tanto nas últimas décadas aí, que os próprios países ricos e dominantes tiveram o cuidado de criar, né, propor aí a formação de um organismo internacional para reunir esses países, como no caso aí o G20. E aí qual que é o foco principal? O G20 ele foi criado em 99, na estreia de várias crises econômicas, né, na verdade, na esteira ali de várias crises econômicas da década de 90. Aí o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. Então, é uma forma de dar voz a esses países emergentes e o cenário internacional não ficar restrito somente dentro ali do tradicional G7, né? Que antes da composição do G20, o G7 dominava geral. Aí o próprio G7 viu aí essa possibilidade e até mesmo uma forma de conseguir controlar, né, de forma ali mais velada, os países emergentes, criou o G20. Então, favorecimento de negociações econômicas internacionais, e aí quem tem maior capacidade de articulação é justamente o antigo G7, né? Debate sobre as políticas globais para romper o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável, discussão de regras comuns para a flexibilização dos mercados de trabalho, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica e a criação de formas para a liberação do comércio mundial, que é uma das maiores reivindicações aí por parte dos países emergentes, né? E dos subdesenvolvidos também. Aí a África do Sul, a Alemanha, no caso aqui nós temos o quê? Os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia. Então, essa é a composição do G20. Então, na verdade, são mais de 20 países. Só que daí a União Europeia ela entra aí como se fosse um organismo, né? um único Estado, pela evolução de integração que esse bloco tem. Aí o BRICS é a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo BRICS ele foi inicialmente forjado em 2001, já como uma promessa de ascensão até 2050 se tornaria o principal conjunto de países na sinfonia aí da geopolítica internacional. Só que nos últimos anos, na verdade, né, a partir aí de 2014, principalmente o Brasil, ele começa a ter muitas dificuldades para conseguir manter um crescimento econômico, e aí 2020 chegou com tantas incertezas em relação à evolução econômica desses países, né? Então a gente
acaba ficando com o pé atrás em relação a essas projeções que foram realizadas para 2050. Então, na verdade, a gente não sabe se realmente vai ser tudo isso, né, que foi prometido para o BRICS em relação a 2050. Aqui o emblema, né, do BRICS. E o BRICS, né, muita gente confunde, chama o BRICS de bloco econômico. Na verdade, o BRICS não é um bloco econômico, e sim uma associação comercial, ou seja, um grupo de cooperação. Eles não têm uma obrigação direta entre eles em relação ao que teria num bloco econômico. Então, em que os países integrantes apresentam situações econômicas e índices de desenvolvimento parecido, cuja união visa a cooperação para alavancar suas economias em escala global. Tanto é que, por exemplo, o Brasil é o único na América. Aí você tem lá a China, a Índia e a Rússia, né, ocupando ali uma extensa área na Ásia, né? A China e a Índia na Ásia, e a África do Sul é o único na África. Então você, na verdade, tem justamente esse conjunto de países que buscam essa cooperação, não num ritmo de bloco econômico. Aí dentro das características dos BRICS, né? Então o Brasil, Rússia e África do Sul possuem características mais semelhantes, enquanto Índia e China também possuem características mais semelhantes. Basicamente, né, grande extensão territorial, estabilidade econômica recente, que a gente já falou um pouquinho, né? Produto interno bruto em ascensão, disponibilidade de mão de obra e mercado consumidor em alta. Aí quando a gente pega aqui a disponibilidade de mão de obra, a melhor mão de obra do BRICS está na Índia e na China. Então são os dois países aí que reúnem a melhor composição de mão de obra, que a mão de obra de lá é qualificada e é barata. Então isso favorece. Barata principalmente no sentido de burocracia, são menos burocracias. É mais fácil para você contratar um trabalhador na China do que contratar um trabalhador no Brasil. Então isso torna a mão de obra mais barata. E aí quando a gente fala, por exemplo, de mercado consumidor, todos eles são bem parecidos, com aquela questão da massa pobre, né? A população pobre nesse país é muito grande. Então a ascensão dessa classe gera aí um mercado consumidor em alta. Disponibilidade de recursos naturais. A China tem muitos recursos naturais, só que ela consome muitos recursos naturais por causa da alta capacidade industrial que ela tem. Então, quando a gente fala de disponibilidade, realmente, Brasil, Rússia e África do Sul são os três que se destacam aí em relação aos recursos naturais. Somente em questão de minérios, né? Brasil e Rússia aí as maiores reservas de alguns minérios no mundo, né? Minério de ferro, manganês, urânio. Então, esses dois países eles se destacam. Aumento das taxas de IDH. O Brasil aí que nos últimos anos deu uma estabilizada no crescimento, mas desde muito tempo, né, desde a década de 70, o Brasil vem aí aumentando seu IDH paulatinamente. Valorização nos mercados de capitais, investimentos de empresas nos diversos setores da economia, que é aquilo que a gente falou antes também, da entrada de investimentos internacionais. Muito do desenvolvimento dos países emergentes também é consequência do interesse de multinacionais. Então, às vezes, a gente analisa um país e acha que é só por mérito próprio, mas na verdade não é. O grande contexto aí são as multinacionais, as transnacionais que investem seus capitais nesses países. Esses países acabam se beneficiando desse crescimento. Só que, se não ocorrer uma manutenção por parte dos governos locais, o dia que essas multinacionais retirarem seus investimentos, esses países voltam a ter um índice de crescimento muito baixo. Então é como se esses países fossem privilegiados também em relação a serem escolhidos pelas multinacionais. Dentre tantos países no mundo, eles foram escolhidos e começaram a receber investimentos. Então, muito em consequência do que também? Das características que cada um deles possui. Aí, objetivos do BRICS: trabalhar coletivamente, acordos financeiros, inclusive foi fundado na época do governo da Dilma, né, foi fundado o Banco do BRICS, a sede na China, e esse banco ele viabiliza investimentos para países mais pobres, né? É como se fosse uma concorrência do FMI, o Banco do BRICS. A estabelecer diálogo, interação política, ampliação de contatos, cooperação mútua e desenvolvimento de projetos entre eles, né? Aí você tem essa perspectiva aí em relação ao BRICS. Então espero aí que você tenha entendido esse contexto, tenha gostado dessa aula
Até a próxima e fica aí meu forte abraço para vocês. Tchau, tchau, hein?